Olá, boa noite. Você que chegou aqui, porventura chegou aqui pelo YouTube, queria dizer para você que nós somos uma igreja de Interlagos, que é aqui perto do Autódromo de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Pilvezan. E você é bem-vindo. Hoje é dia 22/10 de 2024, é uma terça-feira, e nós estamos aqui reunidos para a Escola da Doutrina Bíblica, que acontece toda terça-feira, às 20 horas. Então, você pode participar conosco. O site da nossa igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar todos os nossos horários de culto. Tem um botãozinho aqui na parte superior direita, escrito ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Nós também estamos no Instagram e também no Facebook. Você pode fazer perguntas e encaminhar essas perguntas no e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp constante lá na nossa página. E também queria pedir para que você comentasse, curtisse e compartilhasse. E de preferência diga qual é a cidade que você está. Assim as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações e participe conosco, seja bem-vindo, tá bom? Hoje nós vamos ter uma mensagem bastante interessante. As nossas pelejas, as nossas lutas, tá ok? Eu queria fazer uma oração rápida, e se você estiver assistindo no YouTube, participe da oração, não tem problema nenhum. Se for a gravação, a oração vale do mesmo jeito, tá bom? Então fecha seus olhos e vamos orar. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento aqui, onde nós estamos reunidos para aprender de Ti, Senhor. Traz a Tua mensagem, toca nos nossos corações, para que a Tua palavra fique fixada, bem fixada nas nossas mentes. Peço que o Senhor abençoe a Eliette, que vai trazer a palavra. Abençoa a Eliette, Senhor. Cuida da casa dela, da família da Eliette, dos seus entes queridos. E esse netinho que está para chegar, Senhor, essa netinha que está para chegar, a outra netinha que já tem 3 anos, 2 anos ou 3 anos. Abençoa, Senhor. Livra esta família de todo o mal. Nós te agradecemos no nome santo e soberano de Jesus. Amém. It's up to you, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia. Alegria em meus irmãos. Nós vamos falar hoje, eu batizei o nosso estudo de as nossas pelejas, né? Por que que eu não coloquei? Eu ia colocar as nossas lutas, né? Se a gente vê peleja, do ponto de vista bíblico, né, peleja seria como uma batalha individual, né? Uma batalha individual na qual os outros não podem lutar por nós, né? O pastor não pode, o pai não pode, o irmão querido não pode, nós temos que pelejar. E também, alguns estudiosos da Bíblia, e a gente vê que eles têm uma certa razão, eles diferenciam tribulação de provação e luta, que aparentemente parece que é a mesma coisa, né? Eu estou com a vida muito atribulada. Eu estou passando por muitas provas. Eu estou passando por muitas lutas. Aparentemente é a mesma coisa, só que a própria Bíblia dá sentidos diferentes para essas palavras, né? Então, apesar que tribulação pode também ter um sentido escatológico, né? Então, nós vamos ver na Bíblia muitas vezes falar da grande tribulação, e o princípio das dores significa também tribulação.
a gente tem também, particularmente, a visão da tribulação ser uma coisa um pouco particularizada, né? Esses estudiosos, esses teólogos, eles colocam a tribulação individual como sendo consequência de um pecado. E o maior exemplo que a gente tem foi daquele ladrão na cruz que se arrependeu, né? Dimas. Então, ele estava tendo uma tribulação, ele estava tendo um castigo decorrente de alguma coisa que ele fez, né? Inclusive, quando o outro começou a esbravejar, Senhor, desce da cruz, salva nós também, ele falou assim, nós estamos aqui por uma razão, mas este nada fez, né? Se referindo a Jesus. Então, ele tinha certeza que ele estava passando por aquela tribulação, por aquele castigo, decorrente de um pecado. E isso a gente vê, irmãos, muitos exemplos nas nossas vidas, de más opções, de más escolhas que muitas vezes a gente faz, ou de pecado mesmo, né? Por exemplo, um jovem que tem uma vida promíscua e pega um HIV. É uma tribulação que ele vai ter, decorrente daquela vida promíscua que ele teve, né? Então, isso aí seria tribulação. Provação seriam, assim, como contratempos e pelejas mesmo. Eu não vou usar a palavra luta, que a palavra luta a gente vai usar depois. Tribulação ou pelejas, contratempos. Desculpa, irmãos, eu vou falar de provação. Tribulação ficou lá em cima. A provação são contratempos, vamos dizer assim, ou pelejas, né? Que vêm sobre as nossas vidas, que de certa maneira teriam um pouco da permissão de Deus para que a nossa fé seja aumentada ou a nossa experiência cristã seja aprimorada, né? E isso acontece também com a gente, né? Tiago 1,3 fala, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, né? Então, a prova da vossa fé, então quer dizer que a nossa fé pode ser provada, e é para operar uma coisa boa, né? Então, às vezes a gente tem certos contratempos que a gente pensa, mas por que está acontecendo isso, né? Talvez Deus esteja querendo forjar alguma coisa em nós, querendo forjar uma experiência, né? E a terceiro modo de peleja, que o primeiro foi tribulação, que é consequência do pecado, a provação, que provavelmente teve uma pequena permissão de Deus para que a nossa fé seja fortalecida. E a terceira peleja são as lutas, que é onde a gente vai focar mais hoje. E as lutas, elas não são consequência do pecado e nem consequência de aprimoramento de fé. Mas elas não vêm de Deus e não são consequência de nada que a gente fez. Mas as lutas, elas vêm de Satanás. Olha que diferença, né? A gente não tinha usado essa palavra antes, né? Então, elas não vêm do pecado, não vêm de Deus, elas vêm de Satanás. Por quê? A própria Efésios, que a gente vai ver hoje, fala assim, não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades. Então, a nossa luta é contra os principados e as potestades, que essa é uma outra palavra de diabo, de Satanás, do maligno, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Efésios 6, a gente vai ler dos versos 10 até o 13, para a gente dividir. A semana que vem, irmãos, como eu já anunciei, a gente vai falar sobre a armadura de Deus. Mas primeiro a gente tem que ver por que a gente precisa dessa armadura. Né? Essa armadura vai ser muito útil para essas lutas, mas a gente tem que ver primeiro
caracterizar bem essas lutas. Então, Efésios 6:10 fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, irmãos, é muito importante, principalmente no verso 12, que a gente caracteriza muito bem, que não devemos, que não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, né? Então, nesse momento, quando a gente pensa, eu não tenho que lutar contra pessoas, e sim contra seres espirituais da maldade, né? Porque a nossa vida cristã, irmãos, ela é repleta de pelejas, tá? De contratempos que às vezes a gente nem entende direito por que vem, né? São guerras particulares, são tribulações, e ao nosso ver natural, vamos dizer assim, sem pensar em elevações espirituais, ao nosso ver natural, nós temos 3 inimigos principais. Primeiro, que a gente já falou muito disso, é a nossa carne, o nosso eu, as nossas convicções, as nossas vontades, que muitas vezes a gente tem que contrapor com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que aconteça dessa maneira, como eu quero, como eu me sinto melhor, né? Então, esses 3 inimigos, primeira coisa, a nossa carne, o nosso eu e as nossas vontades têm que estar submissas à vontade de Deus. E, às vezes, isso traz um guerreamento dentro de nós, né? Que a gente sabe que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é agradável. E, às vezes, a gente não quer aceitar, a gente quer fazer a nossa vontade ao invés da de Deus, e, às vezes, causa um atrito para a gente, né? Porque Deus não vai se atritar com nada. Segundo inimigo nosso, que o primeiro a gente viu é nós mesmos, né? O segundo inimigo que pode se apresentar para a gente é o mundo. É o mundo, é as situações que nos rodeiam, é as pessoas que não nos entendem, é as pessoas que não nos apoiam, são relacionamentos conflituosos, são cônjuges que a gente não entende por que eles agem dessa maneira, são parentes rebeldes, são os nossos chefes que são incompreensíveis. Tudo isso que está fora de nós pode também se tornar um inimigo nosso. Né? Todas as pessoas que nos cercam no relacionamento. Só que a armadura de Deus não são contra essas pessoas, irmãos. Porque essas pessoas não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos estão assentados nos ares, né? E, então, primeira, nossa carne. Segundo, o mundo e as pessoas que nos rodeiam. A gente acha que, às vezes, eles podem se tornar nossos inimigos, né? E o terceiro ser que com certeza vai tornar nosso inimigo é o diabo. E é o diabo e seus anjos, e é por causa dele que foi feita a armadura, né? Foi por causa do diabo e seus anjos que surgiu essa tal dessa armadura que a gente, na semana que vem, vai ver melhor ela. Então, primeira coisa, eu posso ter uma peleja com as minhas vontades, eu posso ter uma peleja contra os meus parentes, mas a verdadeira peleja que nós temos que ter são contra os principados e potestades. E nessa peleja que a gente tem 2 riscos principais, tá? O primeiro risco é
subestimar esse adversário, tá? Subestimar quer dizer, não, olha, não precisa ter tanto cuidado, né? Mas, irmãos, não esqueça, o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, tem a ver com subestimar o inimigo. E pode acontecer uma outra situação também, que é superestimar o inimigo. O que é superestimar o inimigo? É dar forças bem maiores do que ele tem, né? É ter situações que fazem, não, olha, isso aí não tem mais jeito. Já tentei de tudo, não tem mais jeito, vou desistir. Esse tipo de pessoa está superestimando a situação, porque ela vai achar que a situação adversa é maior que o Deus que ela tem. E a gente nunca pode, irmãos, desistir das nossas pelejas e das nossas lutas, porque Deus ele é maior que qualquer situação. Então, quando vê aquela vozinha falando, não tem mais jeito, desiste. Não. A gente tem que ficar olhando para Jesus, irmãos. Como Pedro ficou olhando para Jesus antes dele afundar, né? Ele afundou na água, quando ele estava andando sobre a água, ele afundou que ele começou a olhar para a água, né? Só voltando um pouquinho no verso 12, irmãos, de Efésios 6, nem precisa de abrir, pastor, mas se quiser, se estiver na mão, o verso 12 de Efésios 6 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu já expliquei o que é isso. Não temos que lutar contra pessoas, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas nesse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aqui tem até uma certa hierarquia, né, dos seres, né, que provavelmente, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, quando a pessoa está muito no pecado, está muito chafrundado no pecado, o diabo vai mandar anjo de quinta categoria lá, sabe, de quinta hierarquia. Agora, quando o cristão é um pastor, é um cristão consagrado, aí vai vir um diabão bem graduado para trazer uma tentação, para trazer uma luta para ele, né? Então, por isso que a gente tem que orar pelos nossos pastores, irmãos. Ore pelos líderes da igreja, porque sempre são mais atacados do que aquela pessoa que está fora da igreja, que está lá na minha época falava inferninho, agora eu nem sei como é que chama, que está lá na boate, no barzinho, enchendo a cara, fumando tudo quanto é coisa. Então, o diabo nem precisa se preocupar com aquela pessoa, né? Porque ela já é propriedade dele. O diabo, ele quer arrancar as pessoas da igreja, irmãos. Ele quer colocar semente de dúvida. Será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está cuidando de mim? Né? Então, essa semente de dúvida é uma coisa muito importante que o diabo coloca na cabeça do cristão, né? Que a gente tem que combater. É luta, irmãos. Por isso que a gente precisa da armadura, né? Então, essa nossa luta, a gente viu que não é com seres humanos, não é uma luta corporal, não é luta contra nossa família. A gente não vai vestir a armadura de Deus para lutar contra a nossa família. Nem com parentes, nem com situações. Tá? A nossa luta é com seres espirituais, porque atrás de situações ruins, de pessoas ruins, de parentes desviados, tem seres espirituais fazendo isso, né? Então, o que a gente está claro aqui, irmãos? A luta é contra o diabo. A criatura mais imunda que existe, porque é uma criatura mentirosa, é uma criatura enganadora, né? Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Porque ele dissemina
dúvida, ele dissemina ódio, ele dissemina desconfiança, ele dissemina inveja, ele dissemina desânimo. Então, essas coisas a gente não pode se deixar abater, irmãos. Temos que usar as armas espirituais contra isso, tá? Aquele cristão fraquinho, fraquinho, fraquinho. Não. Armas espirituais, isso aí é ataque de Satanás, irmãos. Tá? Então, direcionar. Eu sei quem é o meu inimigo. O meu inimigo não é meu filho, minha mãe, meu irmão, meu cunhado, minha sogra. Não, meu inimigo é o diabo, é Satanás. Né? Então, é contra esses principados, esses dominadores que moram nos ares, né? Nas regiões celestiais. E esses seres malignos, que você pode chamar de diabo, de Satanás, de anjo caído, de anjo da parte... Tem palavra que eu tinha pode mais falar, né? Então, anjos do avesso, vamos dizer assim. Então, é esses que a gente tem que focar a nossa luta, irmãos. Então, existe um mundo invisível onde esses seres moram, onde esses seres ficam estabelecidos, né? Só que esse mundo invisível não é lá no inferno, não é lá na estratosfera, não, é aqui, é nos ares aqui onde a gente está, né? Então, eu achei até interessante um vídeo que o pastor Valdo mandou, porque eu acho que esses seres espirituais, logicamente, eles não são visíveis, irmãos, mas eles devem ter algum campo, não sei se eletromagnético, não sei o que seria. Existe uma coisa espiritual que às vezes pesa o ar, né? E até apareceu um vídeo americano que os carros da Tesla, aqueles carros elétricos que têm vários sensores, né? Porque às vezes até nem precisa de motorista, eles detectando uma espécie de seres, como se fosse seres humanos, só que a pessoa olha e não tem nada. Né? Isso aí acontece muito em cemitérios, né? Irmãos, Satanás não está só lá no cemitério, Satanás está tudo quanto é lado, tá assim que o cara está no mestrado dele também vê. Aí eu fiquei pensando, será que esses seres espirituais não teriam também um campo energético que é captado pelo carro? Sei lá, é uma pergunta, acho que ninguém sabe responder, mas fica aí a pergunta, né? Então, existe sim uma guerra espiritual nas nossas vidas, irmãos, isso aí a gente não pode ignorar. A pessoa não pode pensar, não, olha, eu não faço mal para ninguém, então eu tenho certeza que isso aí não vai me atingir. Irmãos, você só vai ter certeza que uma coisa não vai te atingir quando você tiver revestido do poder de Deus. Não é porque você é bonzinho, porque você fez boas obras, nada disso. E a Bíblia fala que mesmo as pessoas que são de Deus podem passar por situações adversas. A Bíblia está coalhada de versículos que a gente vê os próprios discípulos, né? Porque o nosso descanso não vai ser aqui. Então a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar sempre posicionado em Cristo, né? Para que a gente tenha mais discernimento espiritual. A gente não pode ser bobinho, irmãos. A gente não pode ser inocentes, porque a própria Bíblia está falando que a gente vai ter lutas, né? A minha luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Então, se a própria Bíblia está falando que eu vou ter lutas, por que eu vou ignorar, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 1,13, porque
Antes de Jesus, irmãos, antes da conversão, como eu já falei agora há pouco, a gente estava imerso num reino maligno, no reino de Satanás, né? E Jesus, quando morre na cruz, ele proporciona a opção da gente sair desse reino maligno. Que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, o mundo é de Satanás. Então, Colossenses 1,13 fala assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, vocês veem, irmãos, que a gente saiu de uma situação onde o diabo estava contente, onde a gente estava, que a gente não era um cristão, não era de um ser cativo a Jesus. O diabo estava feliz. Aí a gente sai de lá e vai para um outro reino, o reino do Filho do seu amor, né? O diabo vai querer trazer a gente de volta. Essa é a luta espiritual, né? Mas a Bíblia fala também que fiel é o Senhor que nos confirmará e nos guardará do maligno. Né? Não precisa de abrir, pastor, isso está em 2 Tessalonicenses 3:3. E em 1 João, também não precisa de abrir, pastor, 1 João 5,19 está aquilo que eu falei. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Vocês veem, irmãos, que existe uma separação? Existe uma separação de luz e trevas, de Deus e Satanás, do benigno e do maligno, né? Então, se antes a gente estava sob tutela de Satanás, né? E vem Cristo e através da cruz ele nos dá a possibilidade de entrarmos em outro reino. Eu já falei aqui que existe principados e potestades querendo nos tirar desse caminho. Que a função de Satanás, irmãos, é povoar o inferno, né? Ele não quer que a gente saia da tutela dele, da batuta dele, né? Então, essa peleja, essa luta, mostra que no mundo que nós vivemos aqui agora, não existe neutralidade espiritual. Ou a pessoa é de Cristo, ou ela está fora. E se ela está fora, ela está à mercê de uma tutela de Satanás. Infelizmente, irmãos, não existe o ateu neutro. Ah, não, olha, eu não quero nem ser cristão, mas também não gosto de candomblé. Não. Se a pessoa não é de Cristo, ela automaticamente está sob a tutela de Satanás. E para sairmos da tutela de Satanás, irmãos, Jesus, ele espera um convite, ele não vai trazer a pessoa para o seu reino, sempre só querer. Que nós não somos robôs autônomos, nós temos a livre escolha, escolher ou Jesus ou o mundo, né? Então, em Atos 26:18, se o pastor quiser abrir, eu acho que é interessante, porque mostra exatamente esse contraponto, né? Atos 26:18. Fala assim: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a herança entre os santificados, e pela fé em mim. Então, irmãos, quando nós recebemos a remissão dos pecados, é como que receber uma herança, como alguém que faleceu e nos deixou uma herança. E Cristo morreu por nós para nos dar essa herança, né?
Então, quando recebemos essa herança, irmãos, isso aí é interessante, é como se nós esvaziamos o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, como você quiser, mas examinamos o nosso eu, né? Que nós somos um ser completo. Esvaziamos o nosso eu do que não presta, vem o Espírito Santo, tira, e Jesus começa a habitar em mim, né? Cristo em mim, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque existe um paralelismo de pensar que, quando nós não éramos de Deus, nós éramos a habitação de Satanás. É a dura realidade, mas é isso, né? Então, e Satanás, na Bíblia, ele também é visto como um valente. Por quê? Imagina, ele estava numa casa confortável, né? Uma casa que pecava, que não tinha escrúpulos, que mentia, que traía a esposa, que gostava da pornografia, que pecava e nem ligava para o pecado, né? Então, ele, através do corpo dessa pessoa, ele obtinha o prazer mundano, né? Aí, de repente, essa pessoa se torna cristã, se torna regrada, não bebe mais, tem a sua vida íntima somente com sua mulher, né? Tem uma moralidade muito maior, e ele é expulso ainda por cima dessa casa, né? Então, acontece uma coisa muito interessante em Lucas 11 a respeito disso, porque você tirou uma habitação no seu coração que só te fazia mal e ia te levar para o inferno, e agora quem está habitando no seu coração é Jesus, né? Então, em Lucas 11, se você quiser ler, irmãos, é muito interessante, é do 14 ao 19, eu não vou ler, tá? Porque é o caso horário. Mas aqui Jesus está expulsando um demônio, né? O demônio de um mudo, o mudo começa a falar, e aí os próprios judeus falam, ele está expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, e Jesus fala, não, nenhuma casa dividida subsiste. Mas o que eu quero ler é a partir do verso 20, tá? Quando eles começam a falar, ele expulsa demônios por Beelzebul, aí Jesus responde assim, Lucas 11, 20. Queria que o pastor colocasse, que essa parte vale a pena a gente ler. Lucas 11, 20. Certo. Aí Jesus fala assim, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Que Jesus fala, não, olha, se eu expulsar por Beelzebul, uma casa dividida não subsiste. Aí, verso 21, isso que eu quero que os irmãos prestem atenção. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo que tem. Então, quem que é esse valente? É Satanás. Ele está lá, está numa boa, ele está guardando a casa, mas ele está lá em segurança. Verso 22. Mas sobrevindo outro mais valente que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Esse, irmãos, que é mais valente é Jesus, que entra numa casa que está habitada, né? Aí Jesus fala, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, continuando aí, pastor, olha que interessante. É quando ele fala dessa história do valente. Tinha lá um Satanás no coração da pessoa, que não necessariamente a pessoa vai ser ruim, vai ser malvada, vai ser assassina, nada disso. É uma pessoa comum. Só que ela não está com Cristo. Ela não gosta da igreja, ela não gosta da Bíblia. Ela gosta dos prazeres do mundo.
essa pessoa não está com Cristo. Ela está com o valente lá dentro. Agora ela decide se converter, vem outro mais valente, que é Jesus, e expulsa esse valente. Por que que a gente tem essa interpretação, irmãos? Vamos ver a partir do verso 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando disso, tornarei para a minha casa de onde saí. Está vendo? Se a pessoa tem Jesus limpando a casa, ela tem que encher com o Espírito Santo. Essa casa não pode ficar vazia, irmãos. Verso 25. E chegando-a, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. É aquele cristão, né, que era um devasso, se converte e depois cai da fé. E aí o estado dele é pior ainda que o primeiro estado de pecado, né? Então, o que esse verso de Lucas 24 até 26 relata para a gente? Primeiro, essa casa não pode estar vazia, nosso coração não pode estar vazio, irmãos. Tem que estar cheio de palavra, cheio de oração, cheio de Espírito Santo, cheio de unção espiritual. E unção espiritual você adquire trabalhando na obra de Deus, estando em comunhão com Deus, dando ao seu próximo um perfume genuíno, que é o perfume de Jesus. Isso vai te enchendo de unção, vai te enchendo de Espírito Santo, né? Então, primeiro é isso. Segunda coisa, a armadura. Porque aí, se vem um outro espírito querendo habitar essa casa, opa, aqui não. Eu estou com a armadura de Deus. Você não vai entrar. Porque eu estou bem armada. Que a gente vai ver as armas. Vamos ver essa armadura semana que vem. Tá? Importante. Semana que vem a gente vai dar continuidade. Aí, irmãos, eu estou um pouquinho atrasada, mas eu sei que o pastor fala que eu posso gastar o tempo que eu quiser. Já daqui uns 5, 10 minutinhos eu já termino, tá, pastor? Então, irmãos, como eu disse, certamente Satanás põe os melhores anjos nas igrejas cristãs, né? Aqueles mais astutos, né? Então, já que estamos em guerra, né? No mundo teremos aflições, aqui não é o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de descanso vai ser lá no céu, irmãos, aqui é luta mesmo. Aqui não é deitado berço esplêndido, aqui é luta. Se acostume com isso. O cristão, ele tem que ter esse mote, pensar nisso. Não, eu não estou no céu, eu estou num lugar que jaz no maligno, onde o rei desse lugar, desse reino, não é Jesus. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então, se a gente está num lugar hostil, a gente tem que estar com os 2 olhos bem abertos, bem vigilantes, né? Então, a gente vê que, por exemplo, Satanás, às vezes, manda um anjo lá na igreja, para como está em 2 Coríntios 4,4, fala assim, não precisa abrir, pastor, que Satanás cega o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a luz do Evangelho de Deus, né? Então, por isso que toda vez que vamos fazer um culto, temos que orar para que os corações estejam abertos, para que o entendimento das pessoas estejam abertos, né? Porque às vezes Satanás, irmãos, não que ele vá se apossar de uma pessoa, mas às vezes ele deixa cativa a mente da pessoa, né? Por exemplo, como ele deixou cativa a mente de Pedro, para Pedro sugestionar Jesus, falar, ai, Jesus, não sobe lá na cruz, não, coitadinho de você, Jesus, né? E o que Jesus falou para Pedro? Tu me serves de escândalo, para trás de mim, Satanás. Ele não falou isso para Pedro, ele falou para
Satanás, porque Satanás estava sugestionando Pedro, né? Sugestionando. Pedro, ele estava no caminho, ele estava com Jesus, mas naquele momento ele se deixou envolver por um sugestionamento, ele deu um pouquinho de lugar ao diabo, né? Por isso que em Efésios 4:27 fala assim, irmãos, não deis lugar ao diabo. É um versículo curto, né? A continuação desse versículo, até eu queria que o pastor colocasse, que eu acho que vale a pena, pastor, Efésios 4:27, que aqui está falando como que você dá lugar ao diabo, e isso a gente tem que tomar cuidado, né, irmãos? Efésios 4:27 fala assim, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Olha, o que é dar lugar do diabo? Às vezes é coisa que vem na mão da gente que é ilícito. É ilícito ficar com aquele valor. Não, é como se fosse um furto. Então, está falando, aquele que furtava, não furte mais, senão você vai dar lugar do diabo. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, crente, cristão, não é para ficar falando um monte de palavrão, ou ficar falando palavra de maldição. Às vezes não é palavrão, mas é uma palavra de maldição para outra pessoa. Não, isso aí você está dando lugar ao diabo, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Não, não tenho que entristecer o Espírito Santo. Verso 31, irmãos. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, toda a malícia sejam tiradas de vós. Então, o que a gente vê aqui? Que a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, olha que coisa, né, que às vezes acontece com o cristão, a blasfêmia, a malícia, está falando assim, olha, isso aí é dar lugar ao diabo. Que fala, ó, toda amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, sejam tiradas de vós. É o dar lugar ao diabo, né? Então, além da gente ver que existe uma luta, o diabo, o Satanás, irmãos, ele é insistente. Por isso que em Efésios 6:13 fala assim, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Abre nessa passagem, pastor. Efésios 6:13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ó, você já fez tudo, esse tudo que eu quero que vocês imaginem, o que é tudo? Tudo é uma vida cristã, é uma vida sem pecado, é uma vida de comunhão com Deus. Aqui está falando, havendo feito tudo, falta uma coisa ainda, ficar firmes. Porque, às vezes, o diabo não descansa, irmãos. Às vezes a pessoa sai de uma luta e entra numa outra luta, né? Então, é importante esse ficar firmes, né? A gente sabe que Jesus na cruz despojou os principados e potestades. A obra é de Cristo, mas a gente tem que ter vigilância, irmãos. Então, Deus nos disponibilizou armas para enfrentarmos os principados e potestades. E em Efésios 6:11 fala assim, olha, você se revista da armadura para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Não é só prestar atenção, é estar revestido com a armadura de Deus. E essa armadura a gente vai ver a semana que vem. Tá bom, irmãos? Eu quero passar a palavra para o pastor Hélio, para a gente refletir sobre o que foi falado, amém? Amém, glória a Deus. Só um segundinho aqui para eu ajustar. Então, Eliette, quando Jesus ele nos adverte sobre essa questão do diabo, ele
ele fazer proposições para a gente, a gente tem que entender que essa é a obrigação dele, esse é o trabalho dele. Então, a gente não pode ficar assim, sabe, jogado aos cantos. Ah, minha vida não dá certo. Ah, porque eu tenho muita tribulação. Ah, porque aconteceu isso. Ah, porque aquilo. Não, a gente sempre vai ser instigado pelo diabo a fazer coisa errada. Sempre. Como você mesmo disse, o diabo não vai descansar. O negócio dele é levar todo mundo para o inferno. Ele quer isso. Esse é o objetivo dele. E a nossa tomada de decisão, isso aí deixa o diabo bravo. Né? A gente não pode esquecer daquele versículo que está lá em João capítulo 1, verso 12. Quando a gente já leu 1.000.000 de vezes esse versículo. 1.000.000 de vezes. Quantas vezes? Mas aquele versículo ele é chave para a nossa vida cristã. Nós, quando cremos em Cristo, a gente recebe um poder. E esse poder está nas nossas mãos. Entendeu? De nos tornarmos filhos de Deus. Então, quando você fala assim, eu creio em Jesus. Beleza. Então, você tem o poder de se tornar filho de Deus. Mas ali não está dizendo que toda tribulação será, transpassada. Ali não está dizendo que você não vai ter mais problemas. Muito pelo contrário, o próprio Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com algumas afirmações que existem por aí, de pastores, de igrejas e tudo mais. A gente precisa tomar um cuidado violento com isso, porque não, você tem que ser próspero. Não, se você tem uma doença é porque você está em pecado. Não, porque, sabe, esse tipo de afirmação, eu duvido aqui que alguém não tenha tido alguma doença nesses últimos dias. Todos nós temos. E isso não é fruto do pecado. Eu lembro, teve uma época, alguns anos atrás, eu não vou lembrar quanto tempo atrás, mas teve uma época que pastor era super-homem. Aí o cara pegava uma gripe, ele tinha que se esconder das ovelhas, porque senão as ovelhas iam achar que ele estava em pecado. Percebe? Você lembra disso, Eliette? Lembro. Né? Agora, esqueceu de ler o resto da Bíblia? Esqueceu de ler o resto da palavra? Né? Nós estamos num campo de batalha. Não se esqueça disso, tanto é que tem a armadura. Então, nós estamos num campo de batalha. Uma hora pode surgir uma bala a 400 metros por segundo e atravessar a sua testa. Percebe? Um campo de batalha não é um lugar tranquilo. Então, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual depende das nossas decisões. Depende de eu me colocar em oração, eu tomar a decisão de que eu não vou mais fazer tal coisa. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque senão você vira aquele crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? É o crente 6 horas. Né? Então, você aí que está ouvindo essa gravação, queria dizer para você o seguinte: é melhor estar com Cristo do que sem Ele. É melhor você ter uma herança e você não desperdiçar essa herança. O Senhor Jesus, nós lemos agora há pouco, que o Senhor Jesus, ele nos deu uma herança. E essa herança está nos aguardando. Tem um versículo que eu gosto muito, acho que está lá em João, alguma coisa assim, ele fala assim, e a promessa é essa, ele nos prometeu a vida eterna. Deixa eu até achar aqui. Aonde está isso? Acho que eu não sei se é João ou se é 1 João. Deve ser 1 João. Espera só um minutinho que eu vou achar. Aqui, ó. Eu acho que é 1 João capítulo 2, né? Lá pelos versos 20 e poucos. Aqui, ó. 25. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Agora eu pergunto para você,
O Senhor Jesus é mentiroso? Em algum momento Jesus mentiu? Nós presenciamos algum momento Jesus falando algo que não era verdade? Jamais. Então, se ele nos prometeu a vida eterna, é melhor a gente estar com Cristo, porque quando a gente morrer, nós vamos ressuscitar e vamos participar de um reino, que é o reino de Deus, a vida eterna. Um dia aí a gente vai falar, um dia desses daí, a gente vai falar um pouco sobre o que é a vida. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu tinha para falar é isso, Eliette. Essas pessoas que estão nos ouvindo aí, é melhor estar com Cristo, eu garanto para você, do que estar sem Ele. Pelo que diz a Bíblia, nós receberemos uma herança, e uma herança interessante. Não é dinheiro, não é grana, entendeu? É vida eterna, é aquilo que a gente mais cuida durante toda a nossa vida, o que a gente mais cuida é do nosso corpo para a gente não morrer. Então eu me alimento, eu me exercito, eu estou indo para academia agora, né? Tá falando para Eliette, eu vou para academia, eu me movimento, eu sou meio gordinho, então eu preciso fazer isso. Eu não quero morrer. Alguém aqui quer morrer? Não. Ninguém quer morrer. A experiência da morte deve ser algo terrível, horrível. Então, se o Senhor Jesus prometeu vida eterna, ele vai cumprir, porque ele é o dono da vida. Amém? Glória a Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. Está aí, muito bem colocado. Queria abrir aí para o Valdo e para o Weber, para eles também dar as contribuições. Glória ao Senhor Jesus, bênção, viu? É isso aí, né? A grande preocupação do crente, irmãos, nós só vamos vencer Satanás se o Espírito estiver mais forte que a carne, né? Porque o que acontece é o seguinte, um dos maiores inimigos do crente é a sua própria carne. Esse é o grande inimigo do crente, né? Porque aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estareis debaixo da lei. Então, o que acontece? A carne é o grande problema do crente. Porque o diabo, Satanás, ele pode agir, né, nas coisas materiais da pessoa e tudo. Mas para ele agir dentro de você, você tem que ser um carnal. Porque se você for espiritual, ele não vai ter poder para agir dentro de você, não. Ele não vai ter tem que dar permissão. E outra coisa, o homem está muito preocupado com as coisas material. Geralmente as pessoas se preocupam muito com as coisas material, né? E o material, o mundo passa, e toda a tua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Aquele que faz a vontade do Pai, o diabo não vai ter poder sobre a vida dele. Porque Jesus, ele nos promete que nada nos trará dano algum. Nada nos trará dano algum. Quem é o Senhor Jesus? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que é alimentado desse pão, acabou. Ele vai estar forte. O Espírito dele vai estar forte. Então, não vai ter brecha para o diabo, não. Por mais que ele se levanta, ele não vai atingir o crente. O apóstolo Paulo chegou no ponto de falar que não vive mais, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, né? É uma das frases mais fortes que tem. Não é, pastor? Agora, o diabo ia ter poder sobre o apóstolo Paulo? Irmãos, as coisas material é muito complicado.
Jesus não livrou Paulo de ser degolado. Jesus não livrou Pedro de ser crucificado. Mas livrou ambos do fogo do inferno. Então, o que Jesus quer fazer? O que o Senhor quer fazer conosco, com nós? Nos livrar do inferno. Agora, meu Deus, esse mundo, no mundo Elis afligidos, esse mundo não deu certo. Isso aqui tá tudo errado. Tudo errado. Só que você sair na rua, você vê pessoas, tudo, nossa, né? Os bar tudo cheio, aquela coisa, tudo. Quer dizer, o apóstolo Paulo falou, eu me fiz de grego para os gregos, eu me fiz disso por aquilo, para ver se consigo resgatar alguns. Alguns. Foi muito sério, irmãos. Agora, se você quer ter poder contra as trevas, alimenta o teu espírito. Aquilo que eu falo é um cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. O espírito puxa de um lado, a carne puxa do outro. O que for mais forte vai vencer esse cabo de guerra. Se você alimenta do pão vivo que desceu do céu, você vai vencer a carne. Aí o diabo vai chegar na tua carne, vai te oferecer aquele manjar, e vai ser a coisa... já nem oferece mais, não vai ter jeito mais, você não vai conseguir nada para você, não. Agora, se for material, pode acontecer, né? Às vezes dá um probleminha financeiro aí, dá uma coisa, dá outra, às vezes o diabo entra, coisa de nós temos que estar orando, repreendendo, né? O dinheiro, nós recebemos o nosso salário, nós pegamos o nosso dinheiro e apresentamos ele ao Senhor. Senhor, cuida do meu dinheiro, né? Me abençoa para que eu faça bom gasto do meu dinheiro, né? Porque isso tudo é lógico que a gente tem que estar orando, intercedendo, mas aquilo que é o principal é o Espírito. O Espírito Santo, nós temos que santificar, nós temos que, né, estar santificando nosso espírito, está fortalecendo nosso espírito. E aí eu vou te falar, irmão, pode acontecer o que for. Você sabe o que aconteceu com Estevão? Estevão estava com um espírito tão poderoso, mas tão poderoso, que ele viu o céu aberto e Jesus abençoa Deus Pai no momento que ele está tomando pedrada. Agora, você já imaginou a alegria de Estevão naquele momento que está tomando aquelas pedradas? Você vê ele sendo apedrejado, você vai assustar, falando, nossa, meu Deus, ela pegou na cabeça, pegou outra na barriga, pegou outra pedrada na coisa. Mas o que vai acontecer? Ele vai ter uma alegria. Não, isso aí é a história que conta. Quando aqueles irmãos estavam sendo comidos pelos os leões lá né, em Roma, eles assustaram. Na hora que eles foram recolher os cadáveres, eles assustaram da feição, de alegria que estava naquelas pessoas que foram comidas pelos leões. Está dando para entender o que é o pão vivo que desceu do céu, esse alimento para o nosso espírito? É algo que transcende o nosso entendimento, irmãos. Um dia uma pessoa chegou para mim, a única coisa que eu entendi, um espírita chegou para mim e falou o seguinte, falou assim, a única coisa que me fez entender por que o meu irmão está na cadeira de roda foi o espiritismo. Eu falei, mas que problema tem estar na cadeira de roda? Que problema é esse? Você está vendo algum problema, teu irmão está na cadeira de roda? Mas você já pensou uma pessoa na cadeira de roda? Eu falei, tem problema nenhum estar na cadeira de roda, não. Ainda teve bom que ainda tem uma cadeira, né, de roda, para ele locomover, né? Agora, eu tenho certeza para você que se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele está feliz naquela cadeira de roda. Está transbordante de alegria naquela cadeira de roda. O pastor Valdo pode até confirmar. Um dia o pastor Valdo me contou que ele entrou no ônibus e tem uma pessoa todo torto no ônibus, toda torta, com a boca falando com dificuldade e tudo. Eu acho que o pastor Valdo ele vai poder contar melhor, mas parece que foi mais ou menos assim. O pastor Valdo sentou do lado dele, conversou com ele, perguntou se ele era crente. Ele falou, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu sou. Nem a pronúncia dele era toda enrolada. Mas ele estava um homem mais alegre dentro daquele ônibus. Então, meus queridos, negócio de enfermidade, doença, a pessoa está torto, está na cadeira de rodas, isso aí não tem nada a ver para Deus, isso aí não é matéria. Aquele corpo que está na cadeira de rodas, ele vai para o cemitério igual aquele fortão que está aí na academia levantando peso. Isso aí, para Deus, não quer dizer nada. Nada.
Eu não vejo uma pessoa na cadeira de roda sendo uma pessoa que pecou, coitadinho. Não, ele vai ser coitadinho se ele não pegar esse livro aqui, não decorar ele. Se ele pegar esse livro aqui, decorar ele e pegar firme com o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser muito mais feliz que nós tudo. Então, meus queridos, o diabo, nós adversários, está bramando como um leão a quem ele possa tragar. Sabe quem que ele vai tragar? Aquele que é carnal, que de vez de estar alimentando, nós está alimentando a carne, né? Se a gente está aqui na igreja agora ouvindo a palavra, tá aí para outro lado, aí esse, meu irmão, esse aí está perdido, né? Agora um conselho que eu dou para os irmãos, alimenta desse pão vivo que desceu do céu, e não alimenta a tua carne, deixa ela ficar fraquinha mesmo, deixa a carne ficar fraquinha mesmo. Quanto mais fraca ela tiver, mais poder você vai ter para vencer esse mundo, para vencer o maligno e no século vindouro a vida eterna. Né? Então, glória Amém. a Jesus, o que eu tinha a dizer é isso. Amém. Pastor Valdo, por favor. Pastor Hélio, glória a Deus, só que queria acrescentar aqui, o que fala lá em 2 Timóteo, né, aquela passagem, Timóteo 3,12, que fala, né, que no 11, o apóstolo fala das perseguições que ele sofreu, né, 2 Timóteo 3,11, perseguições e aflições tais, né, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Então, o Senhor já nos alertou que isso aí ia acontecer mesmo com a gente, vai acontecer com a gente, né? E eu acho interessante também, eu ligando com essa passagem que está lá em Filipenses, né? Vou ler só essa aqui rapidamente, Filipenses 4, que o apóstolo Paulo, isso aqui me trouxe uma verdade incrível aqui. No 4,12, né? Filipenses 4,12, vou ler o do 11 em diante, que ele fala assim, ó, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, né? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo falou que está instruído aqui, né? Tanto a ter fome quanto a ter fartura, né? Tanto a ter abundância como a padecer necessidade, né? Então, o apóstolo Paulo, ele estava experimentado a isso daqui. Eu gosto sempre de repetir que a maior parte, né, de nós, né, irmãos, que conhecemos a palavra, nós estamos mais preparados, mais instruídos a padecer necessidade do que ter bonança, sabe? Porque quando nós padecemos necessidade, quando está acontecendo alguma coisa, nós nos apegamos mais ao Senhor, nós oramos mais, nós lemos mais a palavra, nós vamos mais para a igreja, né? E muitas das vezes, quando a coisa reverte, que a nossa situação está boa, né? Principalmente financeira. Quantos já nem oram mais, oram só de vez em quando, já vai menos nos cultos, né? Então, meus irmãos, a verdade é que muitas das vezes essas coisas acontecem para que nós possamos estar ali, né? Crescendo no Evangelho. Em situação difícil minha, né? Que eu já vivi situação que só tinha Jesus para mim, não tinha mais nada, não tinha perspectiva nenhuma de vida, só me restava Jesus Cristo. E eu sabia que aquele era o momento de eu aprender, né? Era o momento de eu aprender com o Senhor.
era um momento que eu tenho que aproveitar, inclusive se você está vivendo por uma situação difícil, situação de necessidade, né? Situação de angústia, aproveite dessa situação, sabe? Aproveite para você receber mais, você se aproximar mais do Senhor, né? Aproveite dessa situação para você crescer espiritualmente. Talvez você não terá uma outra oportunidade, né? Então, aquele momento foi um momento que realmente eu cresci muito, meus momentos de dificuldade, que eu aprendi muito com o Senhor, que eu fui, né, quase que obrigado a agir com humildade. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, sabe? Mas demais, um extremo de orgulho, né, de soberba, né? Mas ali eu fui obrigado, praticamente obrigado mesmo, a agir, né? Com humildade, né? Humildade extrema, né? Mas, então, e essa história, o pastor Weber, só para encerrar aqui, terminando, né? Essa história que o pastor Weber estava contando foi que eu peguei um ônibus, né? Uma lotação, indo na região de Jabaquara, e entrou dentro dessa lotação um jovem todo torto, falando com muita dificuldade, sabe? Aquele que é todo torto mesmo, muita dificuldade para subir nas escadas, sobe degrau em degrau. E ele sentou do meu lado e começamos a conversar. E eu perguntei, né? Você é crente? Ele falou, né? Estou com muita dificuldade, pela misericórdia do Senhor, falou, né? Eu falei, para onde você está indo? Ele me disse que estava descendo para o litoral, né? Que ele descia no litoral para guardar carros nas ruas, ficar ali como flanelinha, sabe? E ele falou assim, olha, Deus é tão bom comigo, né? Jesus Cristo, ele confessou ali o nome de Jesus. Jesus é tão bom para mim, sabe? Que ali eu fico ali, o pessoal, sabe, faça amizade e consigo apurar, né? Uns trocados. Então ele estava numa felicidade, né? Falando que Jesus era muito bom para com ele, né? Por quê? É o que o pastor Weber falou. Era uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Ele tinha tudo de Deus, que é Jesus Cristo, na vida dele. Então é só isso, meus queridos. Pedir para você fazer uma oração de encerramento para eu poder fechar a gravação aqui, por favor, Walter. Amém. Senhor Jesus, Pai glorioso, Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui junto com os queridos, com os amados irmãos, teus filhos, teus servos, e poder estar ouvindo, Senhor, da tua palavra, conhecendo mais da tua palavra. Eu peço que o teu poder continua na vida de cada irmão, cada irmã, e todos os que têm congregado conosco aqui na igreja de Interlagos, que o teu poder maravilhoso continua nas casas, nas famílias, nos lares, guardando, livrando do inimigo. Amém. E que no momento, Pai, de necessidade, no momento de luta, Papai querido, Papai, glórias a Deus, que nós tenhamos a sabedoria, mesmo a sabedoria do teu servo, apóstolo Paulo, sabe? Estarmos ali aprendendo com o Senhor, enchendo-nos do teu Santo Espírito. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.